Olá, seja bem-vindo ao Consciência Hebraica. Nosso movimento hoje traz o curso para você, que eu espero que você esteja acompanhando, Parábolas de Jesus. Nós estamos no 10º episódio. Se você perdeu os outros, entre no canal Consciência Hebraica no YouTube e lá nós temos a playlist do curso e outras playlists que você pode conhecer. Você também pode entrar no grupo do Telegram. Lá tem um arquivo de tudo que a gente publica e é muito fácil você acessar os últimos episódios. Bom, vindo aqui para o nosso curso, Parábolas é um curso realmente extraordinário. Jesus, nós compreendemos, foi desenvolvido geneticamente por Yahvé Elohim Adonai, ou seja, não era uma escolha de pessoas, mas um material genético, DNA, RNA, que foi sendo de Adão até José e Maria, maravilhosamente dirigido, e um homem físico, mental, emocional e essencial surgiu, floresceu em Israel com uma capacidade incrível. No curso Parábolas, nós vemos toda a inteligência, toda a sagacidade, toda a capacidade, toda a sabedoria, toda a intuição extraordinárias de Jesus, que com coisas muito simples do dia a dia entra nos maiores mistérios da formação e da estruturação do cosmos, no propósito de Yahvé Elohim Adonai. Lembramos sempre que o centro para você compreender de Gênesis e Apocalipse é 1:26, Gênesis 1:26. Façamos um ser à nossa imagem e semelhança. A divindade construindo um templo cósmico, o propósito da divindade. Isso vai permear todas as escrituras. Muito bem, dando início ao nosso trabalho, nós sempre fazemos aqui uma reflexão. Por que o Consciência Hebraica? Nós falamos que das 4 potencialidades humanas, a essencial, temos o físico, emocional, mental, mas a essencial é a mais extraordinária, que nos distingue. E esta potencialidade, ela contém a consciência, o arbítrio, a vontade e o amor, 4 dimensões que nos fazem excepcionais diante da natureza e que não temos visto no universo por enquanto. O ser humano aí procura, a ciência procura, estão tentando encontrar uma bactéria em algum lugar, não encontram. E aqui é nosso complexo nervoso, nossa autoconsciência espanta a tudo e a todos, né? Bom, já que esta faculdade essencial e a consciência é a mais profunda expressão, então por que consciência hebraica? Porque nós vemos o hebraico e o judaico não de uma maneira religiosa, geográfica, não. O hebraico para nós representa toda a humanidade, a essência espiritual humana indo em direção ao sagrado, que em Israel surgiu e aconteceu de uma maneira especial. Assim como a filosofia para os gregos, assim como a música clássica para os europeus, é algo da humanidade toda, mas que acontece num determinado ponto, por isso nós estudamos. Jesus foi servido à grega, é uma verdade. O helenismo, a influência greco-romana, apresentou Jesus com cabelos loiros e olhos azuis, e também, conceitualmente, nós recebemos muita coisa dos gregos. O nosso objetivo aqui é voltar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana e, principalmente, a compreensão dos textos hebraicos. Você vai, então, compreender através desse curso por que é sem comparação as parábolas de Jesus. Boa viagem, é um curso que vai te levar a coisas maravilhosas, encantadoras. Nós estávamos fazendo uma revisão do conceito de natureza humana e arbítrio. A nossa humana, aí faltou um A, que é human. Nós tendemos para o inglês, né? Mas, enfim, revisão do conceito de natureza humana e de arbítrio. Por que nós estamos fazendo essa revisão lenta, né? Se você perdeu os outros capítulos? A parábola do joio e do trigo é uma das mais profundas. Ela foi um pouquinho deixada de lado, porque como Jesus a explica, o pessoal considerou que aquela explicação era definitiva, mas nós demonstramos várias passagens que Jesus entende que a evolução consciencial dos apóstolos, da multidão, não conseguia ir em áreas mais profundas. Ele fala isso várias vezes. Então,
O conceito da parábola ficou intacto na sua área mais profunda. E nós agora, vendo isso, vamos aprofundá-la, né? E como ela trata a respeito de um dos maiores problemas da questão humana, que é a nossa real capacidade de escolha ou não, se temos arbítrio ou não, se o nosso destino está programado ou não, como é que o universo foi constituído. Então nós estamos fazendo um caminho para poder chegar nessa parábola. Espero que você tenha paciência e estude tudo que nós estamos colocando, porque vai te auxiliar a compreender a você mesmo, compreender os outros, compreender a vida, os grandes desafios, envelhecimento, morte, deterioração das coisas, a finitude, né? A nossa ida rumo à morte, né? O fim de todas as coisas aqui. Então, tudo isso é um acaso? Tudo isso saiu do controle da divindade? Não. Realmente é algo que está programado em cada átomo, em cada corda vibracional subatômica de partículas, tudo isso está no contexto. Nós vamos ver nessa parábola tudo isso. Então, estamos fazendo aqui a revisão da natureza humana e de arbítrio. E nós vamos chegar agora num fechamento desse tema, né? Nós temos usado o termo gradiente interior humano, e vamos explicar para você hoje por que deste gradiente. Aí você está vendo, olha, homem novo e homem velho, joio e trigo, homem carnal e espiritual, ou crístico e anticrístico. Quando nós vemos essas expressões, ou quando você ouve falar, por exemplo, em Deus e o diabo, né? Deus e o diabo na terra do sol, quando você ouve falar em luz e trevas, né? Parece que são coisas estanques, opositoras, que se confrontam, que há uma guerra, que há uma luta. E eu queria que neste curso você olhasse um pouquinho para a história e compreendesse que essa visão desse radicalismo de certo e errado, de luz e trevas, né? E principalmente das trevas como sendo uma forte opositora da luz, no sentido de que a luz perdeu quase que o controle da situação, o Deus, ou a bondade, a consciência suprema, teria quase perdido o controle da situação e enfrenta um inimigo que dá muito trabalho e custosamente vê-se que Deus vai ganhar no final, né? Então, esta ideia, que até foi por um fato histórico chamada de maniqueísmo, nós vamos ver quem foi o Mané, né? Quem foi o Mani, que foi um pensador persa que sintetizou muito esse conhecimento. E, na verdade, os gnósticos, vindo de influência grega, tinham essa visão dualista, né? Que permeia muito a ideia do monoteísmo, que é essa ideia de um Deus mais de forma antropomórfica, que habita num lugar do universo, que é praticamente um homem, um super-homem, né? Já de certa idade, é assim que é representado. E tudo bem, não há nenhum problema em você ter afetivamente esta imagem de Deus, mas se você, com maturidade, quiser caminhar mais profundamente, você verificará que a concepção hebraica ela não é dualista, ela também não é monoteísta, como é citado largamente. Se você procurar qualquer estudo aí, vai dizer que a visão hebraica é monoteísta. Posso até considerar que a judaica é monoteísta, a religião judaica. Nós fazemos uma distinção, né, entre o que é hebraico e o que é judaico. Então, a espiritualidade, o centro, a essência de Israel, ela não é monista, ela não é monoteísta. Ela tem uma visão de uma essência infinita, que estaria mais próximo do monismo, né? Não propriamente o monismo, por exemplo, se você for estudar aí, o monismo de Spinoza, por exemplo, né, que foi um pensador maravilhoso, que trabalhou muito o conceito de Deus de uma forma filosófica.
talvez a maior e melhor descrição da filosofia a respeito de Deus que se tenha, né? Eu não sou conhecedor profundo do pensamento de Spinoza, mas o pouco de trechos que eu li, o próprio Albert Einstein o tornou bastante conhecido ao dizer que, quando perguntaram se ele exercia fé em um Deus, ele disse, olha, se for o Deus do Spinoza, sim. Porque Spinoza descreve, pelo que eu entendi, um Deus praticamente que é a natureza, um Deus impessoal, né? É uma descrição profunda, sublime, maravilhosa, mas ela perde completamente este tom que o próprio Einstein também... Aliás, o Albert Einstein foi um gênio na física, né? Mas das escrituras do seu próprio povo, ele era judeu, ele entendeu quase nada. Considerava os escritos do Antigo Testamento como mera mitologia sem valor, né? Uma mitologia hebraica, imaginativa, praticamente sem nenhum valor de representação do real e da realidade. Uma pena, né? Que não houve quem pudesse explicar para ele a profundidade dos textos da sua própria raiz, da sua própria cultura. Mas, enfim, eu estou dando esse contexto todo para você. Se você quiser depois pesquisar no YouTube, no Google Acadêmico, em bancos de dados acadêmicos da área de teologia, você pode depois se aprofundar em tudo isso que eu estou falando aqui e verificar. Então, a visão que nós compreendemos que as escrituras hebraicas descrevem do Criador, e eu quero recomendar para você o curso O Amanhecer da Consciência Hebraica, onde nós tratamos do princípio, né, como surge toda a tradição essencial, oral, intuitiva do povo hebreu. E ali nós vamos descrever uma divindade que é infinita, que é eterna, que é oniconsciente, pleniconsciente e que tem todas as qualidades e é onipotente. Então não há uma condição desta divindade ter um inimigo, ter um opositor. E essa ideia de trevas que quase afrontam a divindade, que praticamente querem derrotar a divindade, né? Uma ideia inicial, concreta, né? Um pouco mais primária, um pouco mais inicial, né? Pode ser boa para uma compreensão mais simples, mas se você mergulhar profundamente, ela não resiste a uma verificação mais profunda. Por isso que nós recomendamos a consciência hebraica, a visão hebraica, que é de um monismo relacional, um monismo onde a hiperconsciência da divindade está em tudo e em todos. Então, ela não pode ser considerada, como Spinoza a considerou, não relacional, ou seja, sem nenhum sentido de subjetividade humana, de um contato com a subjetividade humana. Deus nos trata como pessoas, individualmente. A potência dele é tão inimaginavelmente grande e complexa que ele é capaz de estar em tudo e em todos. Evidentemente, não é este relacionamento pessoal humano. Nós não podemos comparar com isso, de preferências, de ciúmes, de raiva, enfim. Não é um Deus antropomórfico, não é um Deus que represente uma pessoa, né? Mas da forma incognoscível que expressa o ser dela, ela trata cada um de nós como um filho seu, através das suas infinitas expressões de matéria, consciência, vida e tudo, porque ela é o tudo e o todo. Então, quando nós estamos fazendo aqui a revisão do conhecimento de natureza humana, eu vou apresentar para vocês a visão de gradiente, né? Porque nós vamos compreender, isso talvez traga algum alívio para a tua vida, né? Na tua caminhada espiritual, de que você, não é porque você faz uma opção pelo sagrado, se você tem o desejo de se espiritualizar, a vontade de se espiritualizar, que simplesmente as trevas desapareceram de você. Que é, às vezes, uma visão que a religião, inclusive a cristã, acaba trazendo, que as pessoas que se convertem viram santos e já não há nenhuma falha, nenhum defeito, né? Isso é uma visão muito pesada
e que leva a pessoa a uma artificialidade de vida, porque ela não corresponde, não é possível isso. A parábola do joio e do trigo vai tratar isso, vai trazer alívio espiritual para você. Você vai saber que tem uma área constitutiva tua de trevas, de abismo, de natureza humana, de homem velho que vai permanecer até o fim. Então isso é muito importante, vai tocar na tua autoestima, vai te estimular a continuar a crescer e a caminhar. Um crescimento espiral, às vezes um pouco abaixo, mas para subir para lugares mais altos. Há uma condescendência, uma visão, uma misericórdia da divindade sobre os nossos crescimentos e decréscimos também, às vezes. Como eu falei, uma espiral que às vezes desce um pouco para depois se elevar e assim vai alçando níveis cada vez maiores e melhores, mas com recuos, com dificuldades típicas da natureza humana. Então isso tudo, esta visão espiritual, se ela não der o efeito de você se acomodar ao erro, né, porque é outro perigo, quando nós falamos da graça, do evangelho, do amor, da misericórdia, da divindade, ou de que esta natureza continue em nós, muitos podem dar de braços e falar, então, isso não vai mudar, eu tenho que errar mesmo, né? Eu posso, então, fazer coisas que eu considero que não são éticas, né? Mas não tem problema. Se você tomar esta atitude diante da graça e do amor de Deus, tem uma notícia para você, você acabou de deixar a graça. Você acabou de recusar a graça e o amor de Deus. Se for esta a tua resposta para esse conhecimento, se você passar a um comodismo, passar a uma aceitação de tudo que é antiético no sentido espiritual, né? Porque hoje nós estamos numa sociedade que nem se pode colocar o que é ético e o que é antiético, porque já consideram você como alguém que está tendo preconceito, porque você considera algo ético e antiético, porque cada indivíduo é que define o que é ético e o que é antiético. E não é isto. A sociedade pode até determinar isso, culturalmente podem fazer uma patrulha ideológica sobre isso, mas não é desta forma também. Então, o que nós estamos trazendo para você, esse conhecimento profundo, é para te dar alívio, fôlego, autoestima elevada, compreender o amor e a graça de Deus, sempre com a atitude de você crescer, de você melhorar, de você se desafiar, impulsionado pelo amor, pelo carinho, pela graça, pelo cuidado, pelo acolhimento do teu Pai Celestial, que te estimula, que te fortalece, que compreende misericordiosamente a tua condição e te estimula a crescer, não te se permitindo, e você também nem quererá isto, né, se acomodar a uma determinada estrutura. Você entende? Eu estou dando essa introdução porque é importante você compreender a parábola do joio e as consequências que ela pode ter na tua vida. Então veja lá, olha, homem novo e homem velho, ó, aqui trata sobre o segundo nascimento, algo muito importante para a tua vida, a capacidade de você ressignificar o teu passado e o teu futuro, ser visto com outros olhos. Joio e trigo, as naturezas ali de luz e trevas, né? Carnal e espiritual, crístico e anticrístico. Então, nós vamos compreender o conceito de gradiente, né? Não a visão dualista e maniqueísta, ok? Que a consciência hebraica não é dualista, não é maniqueísta, ela não trata as coisas com essa simplicidade, né? Então, aqui, queria que você lesse comigo. Olha, criação e ser humano em gradiente de luz e de trevas, crístico e anticrístico. Então, primeiro, o que significa essa palavra gradiente, né? Que no Brasil era até uma marca de eletroeletrônico. Gradiente, em biologia, é a variação gradativa de uma propriedade física ou química, uma célula ou um meio circundante. O que é uma coisa gradativa, né? O gradiente significa que há uma mudança de algo que não é estanque,
que não passa da água para o óleo, da água para o vinho, né? Como a água e o óleo que não se misturam. Não tem essa divisão impermeável, não. Ela é um contínuo que vai tomando cor, como a imagem que nós usamos aqui, ó. Pode ver que nós usamos aí o azul e o vermelho, né, dessa maneira. Em física, o grau de variação de certas características de um meio, tais como pressão atmosférica, temperatura, né? Então é como se não houvesse deu uma pequena falha, vamos voltar, né? Então, é como se não houvesse o quente e o frio, apenas estanque, mas nós tivéssemos este gradiente, olha aqui. Então, se você olhar ali, você vai notar que do lado, aqui a tua direita do vídeo, né, lá onde está escrito anticrístico, então ali na ponta está totalmente vermelho, né? Se você olhar aqui na base inferior, onde está escrito crístico, está totalmente azul. Mas nós temos um meio circundante ali, olha, aonde as tonalidades vão se tornando misturadas, híbridas, né? Então, nós queremos descrever a realidade e a tua própria natureza humana como sendo um gradiente. Isso vai modificar a forma como você entende as coisas e a tua própria maneira de lidar com as coisas. E uma outra coisa interessante, olha, que você vai perceber aqui, é a palavra consciência, que está tocando nas duas áreas, né? Então, nós sabemos que a consciência inicialmente do ser humano nasce ali na natureza anticristo, que é formada a partir dali, e ela pode passar pelo processo de conversão, de metanoia, né? Nous é grego, em grego quer dizer mente, meta quer dizer além, ou seja, você nasce com uma mentalidade, mas pode ir à transcendência dela. Então você nasce nesta visão aí, que está da natureza anticrística, você nasce nela, nesta natureza, mas você pode ir além. Isso é o que nós chamamos de metanoia, conversão, que é um trabalho de despertamento espiritual. Acontece em toda a humanidade. Em algum momento da vida, por algum fato que acontece por você, por interesse, alguma tragédia, às vezes, algum problema, pode ser disparador de uma transformação, de um novo nascimento na tua vida, de você reconhecer a espiritualidade e passar a buscá-la, né? Então, é esta visão que nós queremos passar para você com a parábola do joio e do trigo. Por quê? Porque nós temos duas plantas ali, né? Uma que é plantada, que é o trigo, depois a outra que é semeada junto ao joio, e elas se entrelaçam. E, evidentemente, nenhuma parábola é perfeita. Ali são duas plantas separadas, né? Mas, na realidade, e você, se for sincero e olhar para dentro de você, você vai ver que você pode ter um amor ao teu pai espiritual, a Deus, à tua vida espiritual, ao valor ético, mas quanta coisa ruim continua aí dentro de você, em pensamentos, sentimentos, ações, em coisas que você faz e se arrepende, que não representa aquilo que você realmente quer. Nós estudamos isso, até mestre Saul, né, mestre Paulo, falando a respeito desta dificuldade, já como apóstolo, líder de igrejas. Então, isto vai te dar uma nova condição de compreender a si mesmo. Ok? E nós vamos perceber o seguinte também, que a criação é o que produz o ser humano. Você vê que no nosso título lá nós escrevemos criação e ser humano em gradiente. Então eu quero dar a você como as escrituras hebraicas tratam a respeito da constituição do cosmos, do universo, e depois da constituição da natureza humana. Ora, nós somos frutos do universo. A divindade forma a todas as dimensões
materiais e essenciais do universo, e nós brotamos da Terra neste ambiente. Então, nós somos frutos dessa natureza. Ora, se em nós há este gradiente de luz e trevas, crístico, anticrístico, joio e trigo, carnal e espiritual, se há este jogo, a própria natureza possui também este jogo, também este gradiente. E assim, com este trabalho todo, quando nós lermos a parábola do joio e do trigo, a tua visão mudará. Você terá uma visão nova a respeito das pessoas, de você mesmo e da relação com Deus e da ética espiritual. Tudo isso vai acontecer. Então, aqui, deixando essa página, eu queria conferir com você no gráfico da criação e no gráfico do ser humano os conceitos que nós estamos vendo, né? Então, vamos buscar aqui nos nossos gráficos. Primeiro, eu compreendo que o gráfico circular vai nos servir muito bem, e eu queria que você observasse esse gráfico, e eu agora vou trabalhar alguns pontos com você no gráfico circular da criação. Deixa eu ampliar ele um pouquinho para você, e você vai ver aqui, olha, nós temos aqui a dimensão exterior, né? Aqui onde está escrito céu, e nós temos essa qualidade infinita do Criador, aonde não há variação de trevas, aonde só há a qualidade da divindade eterna, onipotência, onisciência, onipresença, né? Então, é aí que começa tudo, e é aí que começam todas as coisas. Mas nós temos que focalizar o propósito escrito em Gênesis 1, 26. Olha, esse é um ponto fundamental, nós vamos repetir todas as vezes quantas forem necessárias para você fixar. É a chave principal. Sempre que no estudo eu falar a chave mestra, a chave principal, o caminho do amor, o que que é? A divindade quer gerar filhos, a divindade quer construir templos cósmicos para a sua habitação. Jesus é o primogênito gerado deste propósito, e para mim e para você está proposto isto. Então, nós temos nesse plano da divindade onde não há variação de trevas, onde não há variação de sombra, onde a divindade é a unidade perfeita. Mas ela tem um propósito, e para a realização desse propósito, ela vai formar então as trevas e vai formar a luz, como nós já vimos também neste estudo. Você pegue aí os encontros anteriores, você vai ver esse conceito. Então, por quê? Porque é necessário, para que o homem seja gerado à imagem e semelhança de Deus, ele não pode ser uma máquina. E o plano mineral da criação, ele não é uma máquina cósmica. Nesse sentido, Spinoza está corretíssimo, né? Ali, Deus se manifesta mecanicamente, né? O plano vegetal, depois do mineral, também. O plano animal também funcionam com leis mecânicas. Na área da matéria, a lei é a mecânica quântica, a mecânica clássica de Newton, ela é que governa. Já no reino da biologia, quando nós chegamos nas plantas, então começa a prevalecência da sensibilidade, né? As plantas são sensíveis à luz solar, ao calor, elas já interagem com o meio, com a vibração do meio, de uma maneira que o mineral não interage. Subindo para o próximo plano, que é o plano animal, já há uma complexidade gigantesca. A divindade ali continua mecânica, a divindade se expressa mecanicamente nesse reino. Ali a mecânica é o instinto. Ó, você percebeu? Vai havendo primeiro uma mecânica quântica, uma mecânica newtoniana, uma mecânica matemática, depois que atinge os minerais, depois já uma sensibilidade maior nas plantas, depois o instinto é que governa o plano animal. E nós mesmos, em muitas áreas, nós temos essa natureza. Uma parte nossa é governada pela mecânica quântica e pela mecânica da matemática, da precisão que está em nós,
Mas nós temos uma sensibilidade da planta, também nós, de percepção, de ondulação do cosmos, de sensibilidade, já que é muito diferente do mineral, e nós alcançamos o animal, e muitos somos animais hominais, então em muito ainda governados pelo instinto. Quanto mais mecânico nós somos, menos conscientes, mais o instinto governa a nossa vida. Quanto mais nós vamos desenvolvendo a nossa consciência, mais o instinto adquire um sentido natural e a inteligência e a razão e a intuição passam a ser os diretores da nossa experiência mística. Mas você vê que nem o mineral toma decisão, nem a planta toma nenhuma decisão. Ou a decisão, vamos dizer, que eles tomam é uma decisão puramente mecânica. O animal toma uma decisão instintiva, totalmente governado por fora. É o animal hominal que rompe isso. E é a autoconsciência deste animal hominal que vai permitir ao homem a escolha, talvez o maior enigma, talvez o centro principal da nossa vida. Então é isso que você vai ver agora no nosso gráfico da criação. Aqui no nosso gráfico circular, eu vou te mostrar ele de um jeito. Ó. Você vê aqui o Rio Jordão, tá vendo? Ó, o Rio Jordão, essas águas separam essa dimensão que não tem polaridade, aqui não é positivo, aqui não é negativo, aqui não é a junção de positivo e negativo. Tá? Aqui é transcendente, está além de conceitos como bem, mal, luz, trevas. Né? A divindade não tem essa variação de sombra. Agora, ela deforma o Rio Jordão, que seria aqui uma separação, e aqui ela manifesta um plano abissal, que é totalmente trevas. Então, olha, este halo aqui que envolve o universo é totalmente trevas. Mas esta elipse que nós chamamos aqui de universo, ela vai receber um gradiente de trevas e um gradiente de celestial qualidade, que aqui se torna celestialidade. Aqui nós não falamos que isto seja celestialidade, porque tem o final idade, que é tempo, né? Mas quando o celestial se manifesta aqui, ele se torna celestialidade. Então aqui há um sistema gradiente na própria natureza, no plano mineral, vegetal e animal, de luz e de trevas. E eu queria então pegar o nosso outro gráfico, que é o gráfico paralelo, que eu acho que ele vai ser mais interessante para nós visualizarmos. Ó, agora eu vou apresentar não o modelo circular, mas o modelo paralelo para você entender bem o que acontece com esse gráfico. Ó. Então aqui nós temos agora de forma paralela, tá vendo aqui no topo do nosso gráfico, nós temos a divindade eterna, né? Sagrada. Então aqui, ó, aqui não há luz e nem trevas. Luz no sentido desta divisão que nós vemos na nossa realidade. Evidentemente, Deus é a luz infinita, né? Sem sombra de variação. Então, ele está aqui, olha, essa dimensão é totalmente celeste. Né? Mas ele tem um propósito, ó. Se nós olharmos aqui o nosso propósito, do propósito da divindade, Supremo Deus Pai, em seu propósito, realizando o seu plano de formar amorosamente um ser à sua imagem e semelhança, como filhos amados. Este é o propósito central. E, evidentemente, para a geração de um ser tão complexo, Deus está gerando um Elohim, Deus está gerando deuses, Deus está gerando filho de peixe, peixinho é, né? Se você vai ser filho de Deus. Agora, você já imaginou o que significaria ceder esse poder geracional, né? Gerar um ser e dar a qualidade a ele de um filho de Deus,
de qualquer maneira, o que nós poderíamos gerar se o homem, né, com toda a debilidade dele, consegue destruir um planeta inteiro, que é o que nós estamos fazendo. Você imagina o que seria um filho de Deus mal gerado, né? Mas não há perigo. A divindade tem um plano perfeito porque ela é perfeita. Não é que ela tem um plano, ela é o plano, né? Como nós falamos, a vida não tem um propósito. A vida é o propósito. Né? O propósito dela é eterno. Então, ela não poderia fazer isso de robôs. Ela precisaria que houvesse escolha. Este é o ponto central da tua vida, de 70, 60, 90, 100 anos. Quais as escolhas que você está fazendo? Como é que está a tua agenda? Como você organiza a tua casa, a tua família, a tua vida espiritual, o teu dinheiro, a tua sexualidade, tuas emoções, teus sentimentos, tua inveja, tua raiva, teu ódio, teu amor, tua fraternidade, tua compaixão? Como isto está sendo processado? Quais são as escolhas que você tem feito? Como você tem vivido? Com que valores você tem sido guiado? Quando se fechar a tampa lá do caixão, do paletó de madeira, né? Essa é uma certeza que não nos falta, a todos nós temos essa certeza que morreremos. Então ali não vai ser o prêmio de vendas, não vai ser as conquistas amorosas, não vai ser as viagens extraordinárias para ilhas do Atlântico e do Pacífico, não vai ser suas roupas encantadoras, nem a beleza da sua cutis, ou seus músculos, ou a sua voz maravilhosa, ou a sua fama, ou etc, etc. Não, parece que ao fechar do caixão há uma verificação cósmica, né, do que foi a tua vida, quais as tuas opções, o que você realmente elegeu, pelo que você viveu, pelo que você amou, pelo que você sofreu. Quais foram as prioridades que ocuparam a tua agenda e tomaram a maior parte do teu coração? Onde estiver o teu tesouro, aquilo que você dá mais valor, vai estar o teu tempo, vai estar a tua preocupação, a tua ansiedade, e o teu coração estará lá. Né? Então, nós estamos vendo aqui que este propósito incrível, né, necessitava de um ser com arbítrio. Ora, para que houvesse arbítrio, precisa haver escolha. Né? Se você falar assim, bom, olha, você pode escolher entre o carro vermelho, se você não quiser o vermelho, tem o vermelho. Se você também não gostar nem do vermelho, nem do vermelho, você pode escolher aquele vermelhinho ali. Né? Então aí fica difícil. Ou seja, nós precisávamos de um contexto de formação potencial desse ser humano, onde ele surgisse com consciência. Essa autoconsciência iria ver que há impulsos diferentes dentro de nós. Nós temos um impulso crístico maravilhoso que nos leva à ética e ao amor, ao sagrado, à vida, e temos um impulso terrível, né, anticrístico, que leva às compulsões, assassinatos, crimes, mortes e tudo que é de horrível, que é só você ligar qualquer canal de televisão e você vai entrar em contato. Né? Isso daqui não é nenhuma teoria que eu estou dizendo para você. Né? Falar que o ser humano nasce bom e que a sociedade o corrompe apenas, né? Já foi esse tempo de Rousseau. Né? Nós precisamos olhar realmente com outros olhos para entender que a questão é cósmica e que esta oscilação, esta natureza, este gradiente que existe dentro de nós, que está no centro da parábola do joio e do trigo, tudo isso eu estou tratando por causa da parábola do joio e do trigo. Então, com esse propósito, era necessário que houvesse uma formação de um plano. Este plano aqui, olha, novamente o Rio Jordão. No nosso gráfico aqui também aparece o Rio Jordão, que é um símbolo. O Mar Vermelho e o Rio Jordão foram dois símbolos maravilhosos do Antigo Testamento. Né? Se você não conhece muito a história bíblica e está gostando aqui do nosso trabalho, eu recomendo que você entre lá no YouTube, tem uma playlist, ou no nosso Telegram, Consciência Hebraica. Os dois chamam Consciência Hebraica. Tem a playlist Infinito Amor, onde o nosso querido Leonardo conta de uma maneira jovial, gostosa, interessante a história da Bíblia, do Gênesis. Né? Busque essa playlist e você vai conhecer melhor o que nós estamos tratando. Então, o Rio Jordão
ele foi uma dimensão de travessia. Quando Israel vinha do Egito, ele atravessa o Rio Jordão para a Terra Prometida. Então o Egito representa o tempo, representa tudo que vai entrar em desfazimento, destruição, em decaimento, para a própria destinação do tempo, que é ser limitado, né? E o Rio Jordão representa esta travessia para o atemporal. Então agora nós estamos fazendo o caminho do atemporal para o temporal, né? Aqui através do nosso gráfico, você está vendo ali a dimensão para cima do Jordão é o atemporal e para baixo então vem aqui a formação do abismo. Ó. Só que aqui no nosso gráfico paralelo nós temos separados o abismo e o universo, tá vendo? Ele é bom para olhar algumas coisas, mas não é tão bom para outras. Então você tem um abismo e aqui o universo, que nós temos a dimensão celestial abissal, ou seja, este universo é formado por esta dimensão abissal e por esta dimensão celestial. Aqui o celestial vira celestialidade, né? E a abissalidade toma aqui o tempo. O universo que nós conhecemos da ciência, ele está aqui, ó, nessa elipse de ponta a ponta. A ciência não sabe nada daqui para lá. Ela não tem instrumentos para medir nada daqui. Ela só consegue medir aqui, né? E depois nós temos aqui o surgimento do nosso planetinho, o planeta Terra. E o planeta, então, gera o plano mineral. Ó, agora você vai ver os planos aqui. O plano mineral. Então, o plano mineral, ele tem parte celestial e parte abissal. Mas ele não sabe, porque ele não tem autoconsciência. Depois, e o plano mineral, totalmente regido pela lei mecânica, né? A mecânica quântica, a mecânica de Newton rege esse plano. Depois nós temos o plano vegetal, que é um plano mais sensível, já responde à luz solar, a fatores que são... Tem gente aí que dizem que seca pé de pimenteira, né? Que as plantas seriam sensíveis às pessoas, às músicas, né? São muitas teorias que falam da sensibilidade vegetal. Mas também aqui não há autoconsciência. Então, o que há de celeste e de abissal aqui não é percebido. No plano animal, já há emoção e também já há inteligência, né? Nós já temos aqui um plano muito elaborado. Porque se você pegar os cães, por exemplo, são muito afetivos, se ligam ao ser humano de uma maneira interessante. Golfinhos, chimpanzés são extremamente inteligentes. Então nós já temos assim uma complexidade do cosmos muito grande. Alcança-se já a sensibilidade emocional e depois intelectual. Mas para por aí, o animal não desenvolve autoconsciência com qualidade, né? Existem até algumas pesquisas em etologia, né, que pesquisa as relações entre os animais na natureza, que afirmam que alguns animais alcançam sombra de autoconsciência, né? Tem alguma autoconsciência. É questionável, alguns cientistas defendem essa linha, outros acham que não é assim, mas não importa, porque é realmente no plano hominal que vai haver de fato, neste plano, é que vai haver de fato a autoconsciência. Então, olha, 1, 2 e 3 o 3 é o número de Deus, 4 aqui você vê o número da criação, porque o Criador é 3, a maior obra do Criador é a criação, 4, e a maior obra da criação é o número 5, plano hominal, o homem natural nasce no 5. Então nós temos aqui, olha, uma qualidade potencial celestial e uma qualidade potencial abissal. Só que surge algo inédito na natureza, a autoconsciência. Quando a autoconsciência surge, ocorrerá um fenômeno que eu queria que você agora prestasse bastante atenção. Eu sei que isso não é simples, eu sei que nós estamos num curso aqui para maduros, né? É um curso muito profundo, se você está aí com papel, caneta, anotando, vendo a Bíblia, estudando, né? Então nós vamos entrar em coisas muito profundas agora, que a parábola do joio e do trigo trata. Mas Jesus não pôde explicar tudo isso, os apóstolos naquele momento não teriam condição de compreender. Paulo depois vai compreender muita coisa, João, né? Depois do Pentecostes, do Ruach Kadosh,
O Espírito do Messias traz a inteligência messiânica e amplia muito a condição deles compreenderem. Mas ali, quando eles estavam com Jesus, quando Jesus proferiu a parábola, não foi muito possível essa compreensão. Então, voltando ao nosso gráfico, olha, antes da qualidade aqui abissal se tornar anticrística, né, ela precisa da participação da consciência. Porque o homem tem um impulso abissal, mas quando ele diz sim, ele forma a natureza anticrística no seu interior. Então, a consciência é um incrível campo neutro que pode atender esta natureza ou esta natureza. Da mesma maneira que a consciência sente um impulso abissal e quando concorda com ele forma a natureza anticrística, então esse A você pode ler ele de duas maneiras, né? Você pode ler ele como um A abissal, antes da pessoa fazer escolha, e você pode ler como um A anticrístico, depois que a pessoa faz a escolha. Quando antes dela fazer a escolha, esse A é pertencente a esta natureza aqui, ó, do abismo, dentro do ser humano. Porque se o universo foi formado pelo abismo e pelo céu, então tudo que há nele, né, tudo que há aqui nessa elipse, seja no plano mineral, vegetal ou animal, temos abissal e celestial, só que não tinha consciência para interagir. Por isso que aqui não há arbítrio. Quando surge a consciência, ela sente o impulso abissal. Quando ela diz sim, ela forma a natureza anticrística. O abissal se torna em um produto da consciência humana. O mais refinado produto da usina cósmica do universo. Se você pensar qual é o maior produto da usina cósmica de transformação, é a usina bioquímica, eletromecânica do cosmos, qual é o maior produto, o mais complexo produto, é a natureza anticrística e a natureza crística. Ela é aquela gotinha do laboratório que depois de bilhões de tubos pinga aquela gota ali. E o que precisa para formar a natureza crística e anticrística? Consciência e arbítrio. Tá? Então, aí é que nós vamos compreender algumas coisas muito profundas com o nosso auxílio de gráfico da criação. Tá? Então, se voltarmos aqui no gráfico e olharmos a nossa parte abissal e dissermos assim, olha, seres que nascessem aqui, que são os abissais, que têm uma dimensão totalmente abissal, eles teriam arbítrio? Muita gente na religião, mesmo na cristã e judaica, ensinam que sim, né? Que anjos foram criados com arbítrio. Mas você vai verificar que eles não possuem arbítrio. Por quê? Se eles foram formados neste plano abissal, se eles nascem, são filhos do abismo, então eles não têm escolha, porque há uma única natureza. Da mesma maneira, se seres angélicos são manifestados no céu, eles podem ter arbítrio? Também não, porque a natureza deles é feita de uma única qualidade, a qualidade da própria divindade. Eles são, na verdade, manifestações da divindade. Então, anjo tem arbítrio? A resposta, na consciência hebraica, é não. Nunca houve arbítrio em anjos. Mas então não pode haver queda de anjo? Não pode haver queda de anjo. Ah, mas então Deus não foi traído? Não, Deus não foi traído. Aliás, Deus não pode ser traído. Não. Como é que um ser onisciente, pleno e consciente, coloque as palavras que você quiser adjetivar. Não pode haver um ser que ele crie que ele fique em dúvida se vai traí-lo ou não. Não. Os anjos não têm arbítrio, nem os demônios, os abissais, possuem arbítrio. Qual o único ser da criação divina que terá arbítrio? Esta é a semente de mostarda, a próxima parábola que nós vamos ver. A única semente é a menor de todas, é a consciência humana. Ela terá arbítrio. Né? Então, aqui,
nós vemos, olha quantas informações você está recebendo, né, da consciência hebraica. Então, a divindade quer gerar um ser à sua imagem e semelhança, né? Aqui esse plano sempre foi, porque não há antes nem depois. O verbo, ó, nós falamos que o número 3 é o número do Criador, né? Então aqui, ó, poder, sabedoria e ação, né? É o número 3, mas também há o número 7 para o Criador, lá em Isaías, há o princípio de 7, né? Aqui nós não estamos falando que Deus é uma trindade, hein? Aqui são manifestações da divindade incognoscível. Poder é ela, sabedoria é ela e o verbo é ela. O verbo tem o propósito de gerar filhos, né? Ele é o eu sou o que sou, mas ele também é o eu sou que exige complemento, ele quer tornar-se pai. Então ele é aqui, olha, ele é Adonai, que é Senhor, ele também é Elohim, que é potências, ó. Aqui é a manifestação da divindade Elohim, poder, sabedoria e verbo, ação. Aqui é a manifestação Adonai, que é Senhor, e aqui é a manifestação Yahvé, da divindade. Eu sou o que sou e eu sou. Este ser infinito é que se manifesta em tudo isso. Ele é único. Por isso a ideia não é de monoteísmo, né? Mas é de um monismo, porque ela é tudo. Ela não está em algum lugar separado da sua criação, como o monoteísmo considera, numa forma humana. Ela é, o próprio ser dela é o infinito e o atemporal. Então você viu aqui a manifestação do 3 do Criador, depois do 4 da criação, que começa aqui com o abismo, o 4 abissal, o 4 celestial forma o 8 do universo, né? Que há aqui esse gradiente de luz e trevas. Aqui surge o plano mineral, ó, o 4 da criação, mineral, vegetal e animal. Aí tem uma descontinuidade, ó, do 4, que é o 5. Por quê? Porque o ser humano vai desenvolver consciência. Qual o maior produto da consciência? Quando há o impulso abissal e a consciência de si, forma-se natureza anticrística. Quando há o impulso celestial e a consciência humana de si, agrega-se elemento crístico. É esta qualidade crística, fruto da interação da consciência humana com o impulso celestial da divindade, que vão gerar os filhos de Deus. Este é o material mais precioso da criação divina. É o trigo da parábola do joio e do trigo. Olha, que o verbo desce em ação criadora, né? Descida do verbo, olha, criando, forma o abismo, forma o universo e para aqui, ó, gera a ilosfera, que é o plano da matéria, gera a biosfera, que é o plano da vida, gera a noosfera, que é a esfera do pensamento, o plano do pensamento, e também gera a logosfera, que é o plano da consciência, o plano mais elevado da criação. Faculdade física, emocional, mental e essencial humanas, né? E aqui com seus 4 produtos: arbítrio, consciência, vontade e amor. Isto é que forma a nossa trajetória, a epopeia humana. Aí ocorre a individuação consciencial do homem, vontade, né? Que vai conectar o homem a esta realização. Então aqui nós vimos no nosso gráfico paralelo e vamos dar uma última olhadinha aqui no nosso gráfico circular, porque eu queria que você olhasse bem, para nós fecharmos a compreensão, que o universo, ó, ele está aqui dentro do abismo, tá vendo? Lá no gráfico paralelo não dá para enxergar isso. Aqui o Rio Jordão fica circular, tá vendo o Rio Jordão aqui separando a parte temporal do atemporal. Aqui tem a formação da região abissal, que a ciência não consegue medir. Depois, de uma forma ou de outra, seja pelo Big Bang ou outra boa teoria aí que possa surgir, a matéria se forma, vinda de toda essa dimensão aqui, ela se condensa, ela se coalha aqui, né? E forma um plano material. Então, o universo está dentro do abismo. E aqui tudo vai surgir no universo com este gradiente de luz e trevas.
Tudo isso é um gradiente celeste abissal, vai formar os planos e através da consciência o homem vai nascer. Este daqui é o campo da parábola do joio e do trigo. Queria que você prestasse bem atenção. Quando Jesus fala que um homem usou um campo para plantar o joio e o trigo, deixa eu apresentar para você o campo. Olha o campo. Esse é o campo de Deus. Ele é o semeador, ele é o dono da fazenda. Né? Os anjos são os auxiliares, seus braços que vão realizar a criação, os ventos, as forças da natureza. Os abissais, ele forma o abismo e os abissais também serão braços desse Deus do tempo, da morte, Satanás, o princípio da morte, que é gerado por Yahvé Elohim Adonai. Ele é Senhor de tudo, ele forma a luz, ele cria as trevas, ele manifesta todas as coisas com um propósito, formando tudo isso, não para nos destruir ou para agredir ninguém. Se o homem tiver a atitude correta, tudo isto leva Filho de Deus. O sofrimento, a angústia, a pobreza, a miséria, a doença, todos os dissabores da natureza humana, se o homem tivesse uma atitude correta, não seriam destrutivos para ele. Seriam encaminhadores da formação da vida, da realização da vida. Mas nós tomamos uma atitude anticrística, organizamos uma sociedade completamente contrária às leis da vida, deixamos a ética, optamos pela corrupção, fazemos todo tipo de injustiça e reclamamos do quê? Nós é que fazemos essas escolhas. Tudo está nas nossas mãos. Os nossos políticos, nossos artistas, as pessoas de mais projeção, de mais dinheiro, elas poderiam fazer um mundo de uma outra maneira. Continua aberto isso para nós, né? Mas, infelizmente, parece que pela falta de devida consciência, isso não acontece. Então, este é o campo da parábola do joio e do trigo. E aqui, senhoras e senhores, está o joio e o trigo plantado no campo. Então, agora a gente está ganhando mais condição de compreender a nossa parábola. Por que não pode separar antes da ceifa? Da ceifa tirar com precisão essas duas naturezas? Porque se houver uma separação, nós morremos. Porque se tirar neste instante a minha natureza anticrística de mim, eu estou morto. Eu sou formado desse gradiente de luz e trevas. Então, veja, demos uma boa caminhada no nosso gráfico. Queria que você olhasse novamente para ele, preste bem atenção. E é com esta imagem que eu quero agradecer a você por estar acompanhando o nosso trabalho, né? Acompanhando o nosso curso, e queria te agradecer. Queria que você meditasse, gostaria que esse conhecimento todo servisse para te auxiliar, né? Te desse uma vida de consciência mais profunda. Então, nós somos o Movimento Consciência Hebraica. Eu agradeço profundamente de você estar aqui conosco. Queria pedir para que você se inscrevesse no canal do YouTube, ativasse o sino para receber todas as nossas publicações. Também você pudesse se inscrever no Telegram. A gente tem a biblioteca toda com material, a gente quer te servir para que você ganhe consciência. Esse é o nosso maior contentamento, a nossa maior alegria. Lembre-se, para nós o conhecimento não é um fim, ele é um meio. Se algo aqui te agrediu, se algo que nós falamos de alguma maneira abalou a tua fé ou te trouxe algum prejuízo, desconsidere. É mais importante a tua ligação com Cristo, com Deus, da maneira que você o concebe, do que qualquer outra ideia que nós tenhamos que possa te atrapalhar ou não te conduzir à santificação, à entrega a Deus, a Cristo, a uma vida plena de realização espiritual. Que a graça, que o amor, que a paz te conduzam a uma compreensão e uma realização cada vez mais profunda.